disse Jesus. Prestem atenção numa outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, muitas videiras. Cercou a vinha com cercas, construiu nela um lagar para depois pisar as uvas e fazer o vinho. Edificou também uma torre para estocar o produto e depois arrendou-a a uns arrendatários, uns lavradores, a uma cooperativa de lavradores. E ao fazer isso e acertar o valor do arrendamento, os depósitos, quem os receberia, o dono se ausentou do país. Foi para um outro lugar, mas confiou na cooperativa. Ao tempo da colheita, de auferir os primeiros resultados, ele enviou aos lavradores alguns daqueles que trabalhavam para ele, a fim de receberem os resultados que lhe eram pertinentes, a parte, o percentual combinado no contrato. E os lavradores da cooperativa, agarrando os representantes do dono da propriedade, espancaram um, mataram outro, a outro apedrejaram, e ficou um hiato, um vazio. O dono da propriedade não ouviu notícias de nada. Depois começaram a vir os rumores do que poderia ter acontecido. Então ele enviou ainda outros representantes seus, gente sincera para com os interesses dele, e enviou em maior número. E não importava tantos quantos ele enviasse, todos eram tratados com a mesma violência, espancados, mortos, apedrejados, vilipendiados, rejeitados. Então, por último, Jesus disse, contando essa história, o dono da vinha disse: quer saber? Eu vou enviar o meu filho, meu único filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Não é possível que eles não respeitem o meu filho. Meu filho me leva, me carrega. Meu filho leva a chancela das chancelas. Não é possível que eles rejeitem os meus filhos. Eles têm rejeitado a todos quantos falaram da minha parte. Fazem apenas o que desejam. Se tornaram pessoas que se apropriaram indebitamente do que obviamente não lhes pertencia. Tomaram posse do que não era seu. Usurparam. Fizeram-se cardeais de uma representação falsa, mentirosa. Violaram o testamento, violaram o acordo, violaram o espírito do serviço. E se tornaram maus e perversos. Portanto, eu lhes enviarei o meu filho. Ao meu filho eles ouvirão. Então, ele enviou seu próprio filho. Mas os lavradores, os que se uniam na cooperativa, na igreja da Vinha Santa, vendo o filho, disseram entre si, no conselho dos usurpadores: esse cara aí é o herdeiro, o que a gente faz? Aí alguém disse: matemo-lo, porque se ele morrer, se a gente o silenciar, se a gente calar a voz do Filho de Deus, nós nos apoderaremos da herança. O negócio todo é nosso. O que a gente tem é que silenciar Jesus.
O que a gente tem é que silenciar o Evangelho. O que a gente tem é que tentar silenciar a autoridade do Filho. E aí a gente toma conta do negócio para sempre. A vinha de Deus fica sendo da gente. O Filho de Deus a gente conserva como uma representação simbólica, um nome. Mas quem dirige o negócio, quem usufrui do negócio, quem estabelece as políticas de espancamento, homicídio, apedrejamento, violência, brutalização e controle, somos nós. Somos nós. Vamos nos apoderar disso tudo. Portanto, eles agarraram o filho, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Fizeram isso com Jesus. Jesus estava contando uma parábola profética acerca do que aconteceria com ele. Tanto quanto fizeram isso com o Evangelho, tanto quanto fazem isto hoje com Jesus, com o Evangelho. Crucificam para si mesmos o Filho de Deus, calcam aos pés o sangue da aliança e dizem: a vinha é nossa, o povo é nosso, a igreja é nossa. É tudo nosso. E brutaliza a todo profeta, a todo enviado, a todo aquele que fale da parte do Senhor. E rejeitam o Evangelho, e matam o Filho, enterram a palavra, e dizem pronto, a herança é nossa. O Senhor Jesus perguntou a eles, tanto quanto pergunta hoje a todos esses que são a reedição, são o remaking da mesma história, são os atores e os protagonistas contemporâneos desta parábola espalhados entre nós. O Senhor pergunta acerca deles, dos donos da vinha, dos donos da igreja, dos que recebem dinheiro em nome de Deus, que são os representantes de Deus, que falam em nome de Deus, que dizem que são gestores das coisas de Deus, que brutalizam em nome de Deus, que fazem o mal em nome de Deus, que usam, que manipulam. Pergunta: quando vier o Senhor da vinha, ou quando chegar a hora de eles ficarem cara a cara com o Eterno, seja porque o Senhor lhes volte, seja porque a morte lhes ceife, o que vocês acham que acontecerão a essas pessoas? O que vocês acham que acontecerão a esses que estão tratando a vinha de Deus assim, que sempre a trataram assim? Ora, eles mesmos, se indagados, responderiam, porque eles são hipócritas. Eles respondem a verdade quando é necessário, eles só não a vivem. E eles diriam: ora, se eu conheço bem os conselhos de Deus, Ele fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Jesus disse: nesse caso, façam o que eles digam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles são a mentira encarnada. Perguntou-lhes então Jesus a esses, que eram aqueles que correspondiam aos arrendatários, à cooperativa que se apropriou indebitamente das coisas. Esses são os cardeais da vinha, que se chama igreja. Presentes então, presentes hoje, presentes sempre. Em cada geração, a história do Evangelho de Jesus se repete outra e outra e outra vez, e ele é rejeitado geração após geração. Assim como hoje, os seus representantes estão presentes aqui, aos quais Jesus diz a mesma coisa que àqueles falou. Nunca lestes nas Escrituras, nunca? A pedra que vocês
se dizem os construtores, os obreiros, que fazem, realizam, constroem as obras de Deus na terra. Nunca lestes que essa pedra que vocês rejeitaram, essa pedra de esquina, o Evangelho, a palavra simples, essa veio a ser a principal e única pedra de esquina. Nunca entendestes que isto procede do Senhor, que é maravilhoso aos nossos olhos, que até a rejeição de vocês está debaixo de uma profecia que prediscerne a dureza dos corações de vocês. Portanto, eu vos digo, e ele disse àqueles, e eles viram isso acontecer na prática, quando Jerusalém foi destruída, eles foram arruinados, ficaram 2000 anos dispersos pela terra. Como a mesma coisa foi dita àqueles que faziam parte das 7 igrejas do Apocalipse. 6 delas receberam um vaticínio, profecia igual, quando Jesus disse a eles: portanto vos digo que o reino de Deus lhe será tirado. Disse a esses aqui, contemporâneos dele, protagonistas da história, em pé diante dele, tanto quanto, através de João, disse no Apocalipse aos anjos daquelas igrejas: eu vos removerei, eu vos arrebatarei, eu vos arrancarei. Assim como foi no passado, é no presente. Portanto, vos digo que o reino de Deus já foi tirado de vocês. Já foi, eu lhes digo, transferido para um outro povo. Já está em operação em milhares de outros corações e vocês nem sabem nem viram. E prestem atenção, a todos os que rejeitam o Evangelho simples, são os mesmos que rejeitavam a Jesus diante dele, para quem ele contava essa parábola. Os representantes desse Espírito estão vivos aqui entre nós e sempre estarão. A esses, o Senhor Jesus diz: todo o que cair sobre esta pedra, sobre a verdade do Evangelho, ficará em pedaços. E aquele sobre quem essa palavra do Evangelho cair, será reduzido a pó. Porque esses são aqueles que rejeitam a pedra, rejeitam a rocha, rejeitam a palavra. Será a vingança de Deus contra eles? Não. Eles se suicidaram contra a verdade, porque nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Ora, os principais sacerdotes, os bispos, os apóstolos judaicos, os patriarcas da religião, e os fariseus, e os teólogos, e os escribas, e o status quo religioso, o establishment, presente ali ouvindo aquilo, entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando. Eles entenderam que era a respeito deles. E aqui tem um monte de gente em estado muito pior do que o daqueles que conspiraram para matar Jesus. Eles entenderam. Tem gente aqui que faz questão de dizer que não entendeu. Ficaram tão duros de coração que acham que adquiriram o direito de procederem contra Deus, contra a vida. É o que a gente vê todo dia. Eles entenderam, todavia, que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam um homem de Deus, e esse pessoal é hipócrita. Quanto mais gente vai se agregando a quem fala a palavra com simplicidade, mais eles temem falar publicamente a respeito do assunto, porém não deixam de buscar uma ocasião secreta para ver se te arrebentam e te matam. Era um espírito presente lá então, e o Evangelho diz que é um espírito presente aqui entre nós.
hoje já. E ninguém se espante de que seja assim. O Evangelho, porém, já declarou a profecia da sentença de todo aquele que assim vive contra o Evangelho, contra o amor, contra o acolhimento, contra o que é de Deus, contra o que é devido aos cuidados em amor dessa vinha feita de gente, para ser tratada como produto lindo e puro do amor divino. Jesus, tem muita gente aqui que está sob o controle dessa cooperativa fisiológica, religiosa do mal, aprisionando, contendo a vinha. Muitos aqui também, que são desses que trabalham para destruir a verdade. São anti-evangélicos. Embora sejam bispos, apóstolos, embora sejam filiados à cooperativa dos vinhateiros independentes do Evangelho. Mas estão aqui. Aqui estão assassinos e assassinados. Aqui estão apedrejadores e apedrejados. Aqui estão controladores e controlados. E aqui tu estás, Jesus, dizendo a verdade que liberta. Eu peço que alguns desses vinhateiros do mal ainda se convirtam. Como de vez em quando chega alguém arrependido aqui. E eu peço que os milhares que estão debaixo do domínio e da gestão do mal nessa vinha, fruto de apropriação indébita, nas mãos desses que dizem que são os que falam em nome de Deus, controlando a vinha da miséria na terra e da maldade, que muitos desses caiam em si, abram os olhos, ouçam o Evangelho, sejam libertos agora, para que ninguém se arremeta contra a palavra, se esbagace contra a verdade, se destrua vivendo contra a vida. Por favor, permite que isso seja entendido. É o que eu te imploro. Vem me ver TV. O canal é você.